Shalom, Haverim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, da Sinagoga Hassídica Beit Levi, aqui do Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. É uma rede Torá de ensino, na qual o Eterno levantou para o seu povo, o povo que tem temor ao Altíssimo. Hoje nós vamos estar tratando da 25ª porção semanal da Sefer Torá, Parashá Tzav, que significa ordena, uma porção magnífica do Altíssimo, que encontra-se no livro de Vaikra, conhecido como Levíticos, capítulo 6, Aleph, ao capítulo Het, ao versículo 36, capítulo 8, 36. A gente vai tratar dessa excelência de ordenança do Altíssimo. Ontem nós tratamos da Parashá Vaikra, foi um Shabat maravilhoso, um Shabat Gador, né? Um Shabat grande, maravilhoso. A gente está entrando no 7º Moon, né? No 7º mês do Altíssimo, um mês que vai ter as festas da trombeta, festas de todo o processo jurídico do Altíssimo. Nós estamos muito felizes, regozijantes por essa oportunidade. Eu convido Yahweh, o dono do universo, a estar aqui na nossa consciência, pois ele já se encontra aqui. Que o Todo-Poderoso nos abençoe essa noite e receba a nossa sessão solene, que é extremamente a Ele, ao Divino. É uma sessão solene da Torá do Altíssimo, pelo mérito do Tanaíta Yahoshua. A gente dá início a essa sessão solene. Yahoshua, seja bem-vindo, da tribo de Yehuda. Muito obrigado, gratidão por Yeshua estar aqui esta noite. Dentro de instantes, as irmãs e irmãos vão estar também chegando por aqui. A gente vai trazer essa consciência de ordenança ao Altíssimo. Alguns hebreus e também alguns povos comemora-se hoje a festa das trombetas. Tá? E alguns hebreus daqui para 23 dias, ou melhor, daqui a um mês, né? Então, o povo dos remanescentes estão voltando para o Altíssimo, né? Não há uma calibração exata de todo o mundo, de todas as tribos. O Todo-Poderoso está ajuntando as 12 tribos no mundo inteiro, pois estão espalhadas aqui no Brasil, nas Oceanias, na Ásia Menor também, toda a região africana. Está sendo um rebento, né? Está brotando o povo hebreu, tá? E o povo hebreu não é especificamente pelo lado físico, né? Ou de identidade de nação, mas sim de caráter espiritual. Então, a todos vocês que são de Canaã, todos os cananeus, as 12 tribos de Het, seja bem-vindo, tá? As 12 tribos também de Jacob, seja bem-vindo. As 12 tribos de Jafé, seja bem-vindo. Todas as tribos de Ismael também, seja bem-vindo também. E você que é um goim, né? Um estrangeiro que não tem entendimento do hebraico, não tem entendimento da Torá, do Taná, das escrituras sagradas, seja bem-vindo também, pois o Todo-Poderoso, ele não faz acepção de pessoas. A Torá, os 10 mandamentos, foi dado a toda a humanidade, tá? E agora, no final dos tempos, Canaã vai ser restituída, né? O Eterno vai dar ao seu povo a terra, tá? Esses rumores de guerra não é o fim, é apenas o princípio das dores, na qual
o Tanaíta nos disse isso, né, da tribo de Euda. E Yahoshua disse que quando vierem guerras e rumores, seria o princípio das dores. Todo esse aparato, todo esse movimento, todo esse letramento das nações são apenas sinais da vinda de Yahoshua, da vinda de uma nova configuração. Isso não significa que os líderes atuais são portadores da verdade, ou até mesmo são santos. Não é nada disso, são configurações do Eterno. O Eterno vai varrer todo o mal da terra, né? A terra é um ser vivo e ela não adere nada impuro, fique claro sobre isso. Impureza é ignorância, impureza é a falta de prática da Torá, dos 10 mandamentos. Impureza é acatar aquilo que não é do Altíssimo, tá? E não o planeta Terra por si só. O planeta é limpo, é puro, são a imagem e a intenção das pessoas que torna-se o local impuro. Fique claro sobre isso. Canaã não tem ninguém maldito, tá bom? Fique claro sobre isso. E a maldição é uma ignorância, uma barreira que é colocada à frente do entendimento, né? À frente da sabedoria, à frente da beleza. Então, quando se coloca uma barreira energética, uma ignorância, né? Ignorar a verdade é um mal, tá bom? Então, fique claro sobre isso, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma porção. Aqui é a única congregação do Altíssimo, na cidade de Macaé. Não há uma outra, por quê? Porque nós seguimos os 10 mandamentos, as 613 leis, nós estamos no calendário do Altíssimo e nós respeitamos as instruções, né? Nós não abrimos a congregação para ganhar dinheiro ou para se enaltecer ou para favorecer algo físico. O reino nosso aqui é para o mundo vindouro, não para esse reino que está aí. Fique claro sobre isso. Aqui é ensinamento para estudo da Torá, para elevação espiritual, para libertação dos medos e fracassos e também a libertação da ignorância. Por isso o Eterno abriu a primeira sinagoga do Norte Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Fico feliz pelas pessoas estarem atentas à nossa fala. Alguns ainda não vieram, ouvem, assistem, mas ainda não vieram. Mas virão assim que o véu se rasgar, eles virão para cá sim, tá bom? Isso é questão de tempo, porque o povo do Eterno tem um coração de pedra mesmo. Isso é natural das pessoas acharem estranho, porque eles estão numa nuvem da idolatria, da ignorância, e por isso não consegue ouvir a voz do Altíssimo, né? O espírito do engano é muito forte e Satanás tem levado milhares de pessoas ao abismo pelo ensino errado e também pela doutrina dele, né? Infelizmente, muitas pessoas preferem seguir a doutrina de Satã. Nós aqui seguimos os 10 mandamentos, as 613 instruções, os estatutos e também as leis adicionais que todo homem ou toda mulher que tem o 8º dia pleno, correto, pode se aplicar leis adicionais, sim, tá bom? O Eterno deu essa condicional antes da morte de Moshe, e Ur, não só Ur, mas como Yahoshua, ali estava junto com Moshe, e o Eterno permitiu de qualquer israelita fazer leis adicionais se a pessoa não obedecer à Torá, tá bom? Por isso que Israel está tratando a faixa de Gaza daquela formalização. Aquilo é uma lei adicional que foi aplicável àquela população ali, tá bom? É um sistema um pouco complicado de entender, não é o nosso mérito tratar disso, mas é apenas um pequeno exemplo para que a gente volte ao Altíssimo, né? E não saia da configuração Kadosh do Altíssimo. Seja bem-vindo,
Adonai de Sabaote, é uma honra estar à sua presença. A Arca da Aliança já se faz aqui, presente, é um memorial, mas ela é valente, ela é válida, e a gente vai tratar dessa porção. Ela é magnífica. Ontem foi lua nova, né? Uma configuração maravilhosa de Rosh Hodesh, e nós não vamos ficar diante dessa beleza, né? A gente vai fazer uma tefilá aqui do Rosh Hodesh. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ler o Halel. Aleluia! Louvado seja Yahweh, louvai o seu nome, ó servos de Yahweh. Seja bendito o seu nome, desde agora e para todo sempre. Do nascimento do sol a seu ocaso, seja o nome do Eterno louvado. Muito acima de todas as nações está Yahweh, e acima dos chamais a sua honra. Quem é como Yahweh, nosso Criador, que habita nas alturas e vê o que se passa nos chamais e na terra? Do pó ele levanta o pobre e do monturo o indigente, para fazê-lo sentar com os nobres e com os exaltados nobres do seu povo. Somente ele pode transformar uma mulher estéril em alegre mãe de vários filhos. Louvado seja o Eterno, aleluia! Louvado seja o Eterno, somente ele pode causar essa beleza, né, de uma mulher estéril ser possível dar à luz de vários filhos. Aconteceu ali em Canaã, aconteceu também com a irmã Ana, né? A irmã Ana teve aí não só Samuel, mas ela teve mais 6 filhos, a irmã Ana. Uma maravilha, né? De bondade que o Eterno fez daquela mulher. Essa noite o Eterno também vai causar isso na sua vida. Fiquem atentos, fiquem conosco. O nosso WhatsApp é DDD 11 998 28 98 57 para informações de como você voltar a servir o Altíssimo. Está conosco na nossa congregação, na nossa Beit, né? E também ter o estudo, né, da Torá, da Taná. Seja bem-vindo, irmão Valdo, que o Todo-Poderoso abençoe a sua quitavô e sua quitetzer, sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Shalom! E nós vamos estar certamente com o Altíssimo, causando aí esta beleza da Torá, né? Eu sentia muito desejo, muito apetite da palavra, e não havia pão e água aqui em Macaé, né? Macaé é um deserto de Torá, não há Torá em Macaé. Mas o Eterno agora, no finalzinho de 2023, pela sua benevolência, abriu este portal aqui para a primeira sinagoga judaica de Macaé. Que bom, né? Macaé agora tem uma congregação que trata do Eterno como ele é, né? Não como o ego da pessoa quer, mas como o Todo-Poderoso define. Hoje, irmão Valdo, Shalom, nós vamos estar tratando da porção Tsav, né? Tsav é ordena, Levítico 6:1 a 8:36, uma porção que vai ser magnífica para nós. Nós temos o Terrelim 120 também, que vai ser uma purificação, e realmente é formidável, né? A gente está na presença do Criador. Eu vou trazer um louvor ao Altíssimo. É muito bom a gente louvar o Criador, né? Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Malkeinu, Adonai Yeshua Reinu. Adonai Echad, Adonai Malkeinu, Adonai Yeshua Reinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel.
Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Malkeinu, Adonai Yeshuaenu, Adonai Echad, Adonai Malkeinu, Adonai Yeshuaenu. Aleluia! Louvado seja Yahweh, pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Bendito és tu, eterno dos exércitos, que o Senhor venha com a sua vassoura de fogo, varrendo todo mal, mal intenção sobre essa congregação, sobre suas filhas, sobre seus filhos, sobre este bairro, sobre esta rua aqui, e toda a cidade de Macaé. Que o Todo-Poderoso rasgue o véu da ignorância esta noite, através desta palavra, e o Eterno possa trazer a Torá e o Tanar para a Macaé e toda a região norte fluminense e noroeste do estado, e também do mundo inteiro. Quero desde já agradecer aos meus amigos, amigas, aos raverins, né, de Moçambique, de Maputo, de Bogotá, o pessoal de Cali, na Colômbia, o pessoal também de Lagos, na Nigéria, o pessoal de Porciúncula, muito obrigado, o povo de Natividade que vem acompanhando nós também, o pessoal aqui da região de Miracema, Brasília, Asa Norte também, muito obrigado pela presença, aos nossos irmãos da Embaixada de Israel em Brasília, o pessoal de São Paulo também, a Zona Leste de São Paulo, agradecer ao nosso doutor também, Daniel Benucci, muito obrigado, irmão Daniel Benucci, um grande amigo, doutor, tratou da minha mãe, né, naquilo que ele pôde. Nós somos amigos de internet, depois conhecemos ele pessoalmente lá na Zona Sul de São Paulo. Obrigado ao doutor Daniel Benucci, a todos, pessoal de Vitória, Bahia, o irmão José Carlos, aí de cima de Sergipe também, depois da cidade de Lagarto. Obrigado pela presença, irmão José Carlos, a todos também da região daqui de Macaé. Algumas pessoas têm visto aqui a nossa sessão solene ao Altíssimo. Obrigado pela sua presença, pessoal de Rio das Ostras, todo o povo aí, a gente agradece a sua grandiosa presença. Fique conosco, aqui é uma sinagoga séria, na qual a gente cultiva e pratica os 10 mandamentos, tá? A gente não tem essa coisa de não guardar o sábado, as festas do Eterno, porque tem um advogado que já faz isso. Isso é mentira de Satanás, né, irmão Valdo? Isso não existe. Aquela pessoa que não obedeceu os 10 mandamentos está fora do reino vindouro. Aqui é uma congregação que você tem que deixar o mundo para servir o Altíssimo. Então, aquelas pessoas que querem realmente um comprometimento com o Altíssimo, fique conosco. Nós vamos agora abrir o Terrelim 120, tá? A gente vai fazer a purificação, uma Tahará Mispahá, no Terrelim 120. Eu não gosto de falar essa palavra, Salmos, porque essa palavra, irmão Valdo, ela é o nome de um demônio, incrível, né? E nem... Essa foi boa, irmão Valdo. Essa aí eu vou até falar lá em casa de novo, como o irmão Valdo disse. Nós não podemos ser um crente mestiço, porque a raça mestiça é fraca, né, irmão? Fica sem beira nem eira, né? É um bacalhau mandado, né? Porque o bacalhau mandado não tem rabo nem cabeça. É verdade, irmão Valdo. Nós vamos estar tratando do Terrelim 120. É uma calibração, a mão direita é um Aleph, a coluna da beleza é um Bereshit, e toda a coluna masculina, o lado esquerdo da árvore da vida, é uma queima de incenso, é um 0, tá? 120. E o determinismo, né, o final desse Terrelim é um 3, que é um camelo, tá? É uma logística do Altíssimo na questão da ordenança, tá? Que diz assim, são 7 passuques, tá? Representando cada dia um rayon, um dia da semana. E lembrando que o 7º representa o mundo vindouro, tá? A gente já está às portas do mundo vindouro, tá bom? Em breve a gente já vai adentrar sobre ele, tá bom? Fique claro sobre isso.
agradecer às pessoas da Serra que querem fazer o batismo. Eu vou entrar em contato com a irmã Priscila. Tem pessoas de Minas vindo para cá e pessoas daqui de Cabo Frio e da região que querem fazer o batismo em nome de Yeshua, tá? E não tem ninguém lá que faça. Nós vamos lá fazer, combinar direitinho. Eles querem saber como é o processo do mikvê. Nós vamos tratar esse mikvê, porque, na verdade, o batismo quem faz é o Rua do Eterno, né, irmão Valdo? É o Espírito Santo. Nós apenas somos usados, né, para ajudar ali no cerimonial. Eu fui batizado com fogo, né? O meu batismo me levou 9 anos, tá? Tem gente que leva 1 dia, 2 dias, tem gente que leva 3 anos. O meu, para que o Eterno me aprovasse a ser servo, levou-se 9 anos. Incrível. E eu todo dia pedindo ao Eterno, eu quero, e o que está acontecendo? Eu não consigo. E quando fez 9 anos, eu fiz a circuncisão, e agora sim eu estou pronto para ser servo do Altíssimo, porque o batismo com fogo, irmão Valdo, a pessoa não vacila com o Altíssimo, né? Ela tem temor, ela não se vende por dinheiro, ela fica firme, porque o fogo que me cobrou faz você ter temor ao Altíssimo, então você não vai vacilar. Agora, o batismo com a água, você amanhã está de novo vacilando, né, irmão Valdo? A água é só uma purificação externa, porque, na verdade, o batismo tem que ser com fogo, porque então a pessoa vai valorizar a santificação com o Altíssimo. Vamos lá, Terrelim 120, que diz: na minha angústia clamei a Yahweh, e ele me ouviu. Yahweh, livra-me a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mesaque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com o que detestam a Shalom. Pacífico sou, porém quando eu falo, já eles procuram a guerra. Então, essa noite o Eterno vai trazer a nossa purificação através do Terrelim 120, tá? Não é Salmo, Salmo é o nome de um demônio da Grécia, tá? É estranho, né? Porque a gente aprendeu com as doutrinas de Satã, né, irmão Valdo? Então, quando a gente fala a verdade, o pessoal assusta, né? Muitos me olham na rua aqui em Macaé de estranho, com o olho arregalado, né? Achando que eu estou maluco, mas não é porque você aprendeu errado. O nome Salmo é o nome de um demônio da Grécia, o nome é Terrelim, não Salmos. Quanto mais você falar isso, mais piora a sua situação, tá? Então, tudo que for verdade, eu vou brotar aqui para Macaé, Campos, toda a região, o mundo inteiro, ficar ciente da palavra santa do Eterno, e não mentira, né, irmão Valdo? Como o irmão Valdo disse, não ser um crente mestiço, né, achando que está servindo o Eterno e falando um monte de bobagem e xingando ainda a Escritura, né? Porque Satanás sabe trabalhar, ele foi anjo de luz, né? E ele sujou a Bíblia toda com muitas mentiras, né? Só o Novo Testamento tem 4.000 erros, incrível, né? Então, se a pessoa não pesquisar, não querer saber da verdade, ela vai ficar em 2 Tessalonicenses, que é o espírito do engano, vai ficar ali gritando, esperneando, né? Achando que o Eterno vai ouvir com grito. Adonai não aceita que grite com ele, né? Não é com grito que se resolve as coisas, né, irmão? É verdade. Então, com inteligência, com carinho, a gente consegue atender à vontade do Criador. Então, nós vamos entender que, na angústia, clamei a Yahweh, e certamente Ele nos ouviu. Porque quando a gente está angustiada, irmão Valdo, irmã Tânia, a gente se sente muito oprimida. E a gente dá um zarro, né? O zarro é um lembra. A gente lembra do Altíssimo e clama a Ele, né? É difícil uma pessoa voltar ao Altíssimo quando tudo está bem, né, irmão Valdo? Quando as vacas estão gordas, a geladeira cheia, o tanque de gasolina entupido de gasolina, né? Uma fartura imensa. Então é muito difícil
uma pessoa assim ter preocupação em se santificar. Mas quando há falta de tudo, então vem a angústia, né? E essa angústia é uma bênção para todos nós. Que isso, irmão Cláudio? Sim, porque através da angústia a gente se calibra melhor diante do Altíssimo. Os nossos ouvidos estarão apurados para captar a mensagem desta noite, por exemplo, né? Então o Eterno vai ouvir o nosso clamor, porque muitas das vezes o ser humano é arrogante, né? Então ela não quer dar ouvido, ela só pode ser ouvida se ela estiver em angústia, né, irmão Valdo? Daí ela vai suplicar para sair daquela energia, porque o Eterno, irmã Tânia, ele é um sistema aqui em Bereshit, aqui no planeta Terra, de energia. Você sente arrepios, sente prazer, sente fome, sente medo, sente vontade de sumir. Então, essas energias são aplicáveis de angústias à alma que não busca noite e dia o Eterno, tá bom? Então, por isso que essa angústia sobressai nessa pessoa. Mas quando essa pessoa recebe essa dádiva da angústia, ela consegue ouvir o Criador. Eu não fui diferente, comigo foi através da angústia, né? Eu passei agora em 27 de outubro de 1985, uma angústia tremenda, porque eu passei 5 minutos de furacão, né? A minha casa, eu via a laje se mexendo, ia cair em cima de mim. E as paredes, irmão Valdo, parecia desenho animado de filme. Estava chovendo dentro de casa com parede. Ou seja, o tormento do furacão foi tão grande que a água da chuva, em vez de chover na laje, chovia de lateral. Incrível! Com gotas desse tamanho, da parede que minava chuva forte. A casa se mexia e meu padrasto chorava como uma criança porque ele achava que a laje ia cair em cima da gente. E naquele dia eu clamei ao Altíssimo e passei a respeitá-lo. Então agora em 27 de outubro vai fazer 40 anos que eu tenho temor ao Altíssimo, né? Eu aprendi na angústia a ter temor ao Altíssimo. Eu vi isso. A laje rachou da cozinha, um dedo dava para ver o céu e chovendo muito, e os filhotes de cachorro morreram, né? Na água, porque o quintal alagou, tal. Caminhões, cegonhas tombaram na estrada, carros virados, todo o loteamento, as casas caiu, menos a nossa, irmão Valdo. Teve uma casa que só ficou o guarda-roupa em pé, e a dona da casa tinha 17 anos, estava grávida de 8 meses, dentro do guarda-roupa chorando muito e suada. Os vizinhos foram ver, pensando que ela tinha morrido nos tijolos. Ela se escondeu dentro do guarda-roupa na hora, mas a nossa casa não caiu, né? Então eu passei por essa tormenta no dia 27 de outubro de 1985, na cidade de Magé, né? Eu vi isso ao vivo, esse versículo aqui, 1 de 120. Então precisamos voltar para o Altíssimo e respeitar a dádiva dele, né, irmão Valdo? Viver aqui na terra já é uma dádiva. Então, precisamos respeitar o tempo. Ontem foi um Shabat. Então, temos que respeitar o Shabat do Eterno. Os Shabats do Altíssimo não são gregorianos. Fique claro sobre isso. O Shabat do Altíssimo é regido pelo livro de Gênesis, pelo Salmo 81, por Salmo 104, por Lucas, por Ezequiel 46 e por muitos, irmão Valdo, muitos versículos da Bíblia, da Torá, aliás, e da Tanar, tá bom? A Bíblia também é um nome mau, tá, irmão Valdo? O nome Bíblia é mau também, incrível, né? Tudo isso, os padres fizeram isso, essa bagunça nas escrituras do Altíssimo, e a sociedade não tem essa ciência exata. A irmã Anice chegou aí. Não tem, porque eles calcinaram a mente humana, né? Então, hoje o pessoal vê como santo o erro, tá? Muito bem, versículo 2. Shalom,
Eunice, que o Eterno abençoe a sua quitavô e a sua quitetcê, sempre, tá bom? Adonai abençoe sua família e toda a sua parentela. Yarro livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Observe-se que essa angústia é uma dádiva, porque através dela a gente vai conseguir aderir à realidade do Altíssimo. Porque nós vamos enxergar quem são lábios mentirosos, né? E quem tem uma língua enganadora, né? Bendito sejas tu, Eterno dos Hebreus, que trouxe a irmã Lida Eunice em segurança à sua beite, né? Nós estamos, irmã Eunice, tratando de uma Tahará Hamispará. Tahará Hamispará é a purificação que toda sinagoga tem quando todos nós entramos na sinagoga, tá bom? Então, a Tahará Hamispará é uma purificação da carne e da alma, através dos terrelins, tá bom? O terrelim hoje, irmão Eunice, é o 120. A gente está tratando do versículo 2 aqui, tá? Falando da língua enganadora e também dos lábios mentirosos. Por que a gente consegue identificar os lábios mentirosos, irmã Tânia, e essa língua que é enganadora? Porque a gente sofreu angústia. A angústia é uma dádiva do Altíssimo. Todo sofrilanute, todo sofrimento, irmã Tânia, e você que está ouvindo aqui, irmão Valdo, irmã Eunice, ele é uma dádiva do Altíssimo para acender a calibração sua com o divino que está apagada. Eu dei esse exemplo agora em 1985, quando estava passando a novela Roque Santeiro, né? Eu estou dando esse exemplo, que eu passei por uma tormenta de furacão, né? E o Eterno ouviu o meu clamor, cessou-se, meu padrasto ficou rindo e chorando, e, nossa, Cláudio, o Senhor ouviu sua oração, cessou a tempestade. Isso foi 3 horas da tarde, 3h05, o sol abriu, ficou tudo azul, parecia que não tinha chovido, e o bairro todo alagado, e sem fio, sem energia elétrica, e animais mortos, o boi morreu por causa dos granizos e tal. E então, através da angústia, a gente se calibra para voltar ao Altíssimo. Então, eu voltei ao Altíssimo em 2 etapas. Quando ocorreu isso em 85 e agora em 2008, há 17 anos atrás, que eu comecei a voltar ao Altíssimo pela questão da escassez. Poxa, tudo escasso, eu não consigo nada. E eu passei a fazer jejum para tirar essa energia má. Então, eu passei por essa angústia. E a angústia ajuda você a enxergar o Altíssimo com respeito. Porque as nações, irmão Valdo, não respeitam o Altíssimo, né? Aliás, irmã Tânia, quem não se respeita, não vai respeitar o Altíssimo, né, irmão Valdo? Não vai. Então, essa noite o Eterno traz a Paraxá, irmã Eunice, Tissav, ordena, né? Lá em Vaikra, 6 em diante. Hoje a gente faz essa Tahará Hamispará, essa purificação, porque se nós não se purificarmos na Tahará, através do Terrelim, a gente não vai entender a porção dessa noite, tá? Então, toda sinagoga trabalha com a purificação em início, tá? Não adianta eu fazer a purificação com cântico. É bom? É. Mas o cântico falado, que é este aqui, é bem melhor, não é, irmão Valdo? Porque as pessoas querem sair do sofrimento pela emoção. E o Eterno não trabalha, irmã Tânia, só pela emoção? Não, claro que não. O Eterno trabalha na tristeza, na amargura, na parte doce e na parte neutra, né? A festa de Sucote que nós vamos fazer esse ano, né? Essa festa a gente vai fazer lá em casa e vamos fazer aqui todo ano. A gente já fez aqui foi ano passado, fizemos a festa de Sucote. Eu fui ali na irmã ali, peguei umas folhas de coco, botou uma ali, outra ali, uma lá, 4, para configurar a festa. É memorativa, mas tem que ser feito, né? A gente tem a laje aqui, mas tem que ser feito. Todos os dias eu tenho que vir aqui orar, os 7 dias. Nem que eu fale um versículo, mas eu tenho que fazer, para não ter a punição de morte, porque o Eterno disse que quem não fizer será morto. Então eu faço, todos os anos lá em casa, eu durmo na laje. Antes eu tinha um quartinho ao lado, eu fazia lá, né? Antes da minha mãe vender o terreno, eu fazia lá e tal.
Então, a gente tem a configuração de 4 elementos na festa de Sucote, que já estamos próximos. O estrog, que pode ser substituído pela maçã, né? A folha de boldo, que é a parte amarga da vida, né? Geralmente, num ano, tem 3 meses de amargura, né? Por isso que o Eterno traz essa festa de Sucote. O mundo não é a mil maravilhas, né, irmão Valdo? Tem a parte do boldo, tem a parte da maçã, tem a parte do mel e tem a parte da água com açúcar, da água com sal, perdão, que ocorre na festa do Sucote. Esses 4 elementos existem na festa de Sucote, tá? A festa das cabanas. E no decorrer de um ano também ocorre isso. Vai ter momentos de choro, vai ter momentos de amargura, mas vai haver momentos de mel e momentos de maçã também, tá bom? De romã, né? Porque ou é romã, ou é estrog, ou é maçã. Uma das 3 frutas é utilizados. Então, o Eterno quer que nós tenhamos isso. E também dormir ao relento, né? Só com folhas de palhas, por quê? De palmeiras, porque para identificar que o céu é infinito. Que a gente dorme, a gente olha, vê estrelas, passa um vento, para identificar que nós estamos aqui de passagem, irmã Tânia. Tá? A festa do Sucote atenta a isso para nós, que a gente está aqui na terra de passagem. É um estado probatório, é um momento específico, depois não estaremos aqui mais. Então, essa festa, daqui a alguns dias, ela vai ocorrer. E a língua enganadora é uma formalização contraditória, o que o Eterno determina, né? Porque as nações não aderem à Bíblia. Eles têm a Bíblia na mão, mas não praticam a Bíblia. Então, a gente livra-se dessa língua enganadora. Eu me livrei agora em 2010, eu orei muito, e no dia 29, no dia 29, no dia do aniversário meu com a Tânia de 25 anos de casado, eu estava lá na linha amarela, em Del Castilho, pintando um apartamento lá. E aí eu tomei café e fui pintar um apartamento, e aí 9h30 eu larguei o apartamento, falei, bem, eu vou dar um pulo ali na congregação, para saber que horas vai ter culto. Que hoje, antes de ir para Macaé, eu vou no culto. Depois do culto, eu pego o ônibus e vou para Macaé. Eu pego o ônibus de 10 horas da noite e vou para Macaé. Eu vou no culto no Rio de Janeiro, já que eu estou aqui. E quando eu cheguei perto da igreja, eu vi o Malá do Altíssimo, com a espada lá no meio da rua. E eu fiquei apavorado, e eu perdi a força, fiquei com as pernas bambas. E nunca tinha visto aquilo, é perfeito, lindo demais. E ele pegou os meus pedidos, botou no bico da espada e subiu para o céu. Eu tinha botado o nome de Thaís, da minha nora, de Thales, de Emily, da Tânia e meu, para limpar os demônios lá de casa. Aí eu vi os nomes meus, de Tânia, do Thales, entrando na ponta da espada, irmão Walter. Eu vi as letras entrando assim, ó, igual o desenho animado. Entrou, a espada encolheu, ele encolheu, virou uma bola do tamanho dessa lâmpada e subiu para o céu em 1 segundo. Incrível. Ele levou o pedido, né? E daquele dia em diante eu fiquei assim, bem admirado, e passei a pregar todos os dias nas igrejas, né? Eu falei, nossa, realmente existe. E eu passei a ter temor ainda mais, né? Então a gente só tem temor quando você vê. O dia que você vê, você não vai nem querer sair daqui, né? Você perde o sono, eu perdi o sono, você perde a fome, você fica com uma força tão grande, e foi o que aconteceu comigo. Eu voltei a trabalhar, não tive condições de almoçar, eu estava muito agitado, e uma hora da tarde a obra parou e eu fui para a rodoviária do Rio de Janeiro e peguei o ônibus para Macaé. E vim embora, cheguei aqui 8 horas da noite. Então a gente tem essa calibração de línguas enganadoras, porque a língua enganadora ela não vibra a Bíblia como ela é. Eles vivem em nuances, né? E os lábios mentirosos não é diferente, porque está fora da doutrina do Altíssimo. Versículo 4, ou melhor, 3,
que te será dado ou que te será acrescentado língua enganadora? Né? Então, irmã Tânia, todas as pessoas que não prestam atenção nos 10 mandamentos, ela está na configuração de língua enganadora. Logo, não vai acrescentar nada na vida dela, nem vai diminuir. Não é isso, irmão Valdo? Porque ela está na configuração sem os 10 mandamentos. E sem os 10 mandamentos, nós não vamos conseguir atender a nosso estado aqui na Terra, de evolução espiritual. Versículo 4, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro, é o que ocorre com eles. A gente vê na TV, né? Ai, aconteceu isso. Ui, aconteceu aquilo. Ai, misericórdia. Ai, eu quero justiça. Não é assim, irmão Valdo? Fizeram isso com ele, eu não aceito. Ele me deu um golpe. Ele trabalhou, eu trabalhei, ele não me pagou. Aconteceu isso. A gente vê isso no Datena, né? Nas redes sociais. Por quê? Esse zimbro. Por que essas brasas vivas? Por que flechas agudas do valente? Porque eles querem trazer a configuração de vida aqui pela força da emoção, pela força do seu ego. E pelo ego a gente não vai vencer, né, irmão Valdo? Só poderemos vencer a luta com a prática dos 10 mandamentos. Fique claro sobre isso. Ai de mim, que peregrino em Mesaque e habito nas tendas de Quedá. Então, não podemos viver em nuances, em Meseque ou em Quedá, né? Temos que conviver na realidade do Altíssimo. Versículo 6, a minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a Shalom. Quem é que detesta a Shalom, irmão Valdo? Irmão Valdo sabe. É aqueles que não guardam o Shabat. Porque Shalom, irmã Tânia, significa 7 qualidades. Plenitude. Tá? E plenitude é o Shabat. Então, todos que não guardam o Shabat, eles detestam o povo que guarda o Shabat. Aqui o 6 é uma criação, tá? A minha alma, bastante tempo, habitou com que detestam a Shalom. Né? A gente já habitou nessa consciência de não guardar a Shalom. Qual é a Shalom de irmã Ledeunice, hein? É as festas do Criador. Toda a festa do Criador é o número 7, plenitude, que significa Shalom, né? O dia de Han HaKippurim, a festa das trombetas, que alguns judeus tocaram a trombeta ontem, né? A festa da trombeta. A nossa vai ser 23 de setembro, né? Os amalequitas também guardam os mandamentos do Criador, tá? Fique claro sobre isso. Então, as pessoas que detestam o Shabat, a gente já habitou com eles. E não é bom, irmão Valdo. Por quê? Porque eles atrapalham a nossa configuração de elevação espiritual, de subida, né? Versículo 7 que diz, pacífico sou. Nós somos pacíficas. Porém, quando eu falo, já eles procuram a guerra. Eles procuram a guerra porque a configuração deles é voltada pela emoção e pelo ego, irmão Valdo. Toda pessoa que vive pelo ego, tá? Ou pelo sentido da vida, pelos prazeres carnais ou necessidades carnais, eles vão atender à formalização de guerra. Tá? Eles vão ver você como um obstáculo. Sai daqui, eu não quero, você é maluco, vai guardar mandamentos, isso não pode acontecer, né? Então, isso é a calibração desta noite, tá? Do Terrelim 120, na qual a gente traz essa ordenança. Vamos abrir agora Levítico capítulo 6, Perec 6, 1, Aleph, Vaikra, Vav, Aleph, Vaikra, Vav, Aleph, Levítico 6, versículo 1, que significa ordena. A gente vai começar tratando do braço de pecados voluntários, tá bom? Vaikra, Levítico 6:1. Muito bem. Agora está achando meu nome, Reprino Fachode. Estamos muito regozijantes por essa oportunidade, né, que o Eterno nos concede nesta noite.
É muito gratificante essa porção, né? Eu particularmente amo essas duas porções, não só a chamou como a tsave também. São porções que elevam, uma elevação muito grande. Baruch Hashem, vou pegar aqui uma aguinha enquanto isso. Bendito seja o Criador, que fez os céus, a terra, a fonte das águas. Bendito é o Todo-Poderoso. É bom entendermos que o Todo-Poderoso está aqui nesta casa, hein? Essa noite. Aleluia! Louvado seja Yahweh, é o nome do Todo-Poderoso. Yahoshua HaMashiach, seja bem-vindo a mais uma sessão solene ao seu Pai, ao nosso Pai. Yahweh é o Todo-Poderoso, está trazendo uma grande configuração nova ao casa aqui. Quinta-feira estará terminando o Tikkun HaKlali daqui. Hoje foi feito o Tikkun HaKlali lá em casa, e quinta-feira vai terminar aqui o Tikkun HaKlali da casa aqui, maravilhoso, né? Que a gente faz para purificar as energias más intencionadas que propuseram, né, sobre nós, né? Infelizmente, a maioria das pessoas até nem são más, mas tem ignorância no seu modo de ver, né, irmão Valdo? São ignorantes, não entendem a realeza do Altíssimo, né? Então, espragega, né? Joga praga, faz uma série de fatores, achando que essa energia vai ficar em nós, mas não fica, porque nós vibramos a Or, não luz. Luz é de Lúcifer, que o Eterno nos livra disso. A Or do Eterno, que são vestes. Nós vibramos a Or do Eterno. E a Or do Eterno é magnífica. Ninguém fica, irmã Leda, irmã Tânia, irmão Valdo, você que está aí, ninguém fica em Israel, se falar mal de Israel, de Canaã ou alguma coisa semelhante. O Eterno varre essa pessoa para fora, não fica. Fique claro sobre isso. Não só lá nas terras de Israel, como em qualquer congregação que tem a Arca da Aliança. É uma vibração muito forte, ela não aguenta ficar aqui, ela vai embora, tá? Então não há como ter língua enganadora ou lábios mentirosos na casa do Altíssimo. Fique claro sobre isso. Muito bem, vamos lá. Gente, o Vav é um tal, tá? Na verdade, a letra C, o número 6 em hebraico é o V de vagem, tá bom? São dois taus, o tal da direita para a esquerda e o tal da esquerda para a direita. Esses dois taus que tem na matemática, né, é o Vav do Eterno, tá bom? O Vav do Eterno é o número 6, é a terceira letra do nome do Altíssimo. O que ela significa, irmão Valdo? Ela significa as nossas criações, tá bom? Nossa filha, nosso filho, tudo que a gente cria, e também a nossa existência como homem, né? Por quê? Porque o homem foi criado na sexta-feira, tá bom? No Xixi Rayon, né? Xixi em hebraico é sexto, tá bom? Não é urina, não. Xixi é sexto dia. Xixi Rayon. Rayon é dia, tá bom? Xixi Rayon é o sexto dia da criação. Então, esse capítulo, esse Perek, significa criação do homem. E significa Adam Berishon. Adão foi feito na sexta-feira. A mulher foi feita na segunda-feira, tá? Ela tem a elevação 9, tá bom? O homem tem a elevação de criação 6, tá bom? E começando falou mais Yahweh a Moisés, lemou, dizendo, né? Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra Yahweh e negar o seu próximo
e que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa, outra coisa de todas entre que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve e violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto àquele de quem é, e o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará a Iarro, um carneiro, sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para a expiação da culpa, trará o Kohen, o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Eterno, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Bom, essa é a primeira, irmão Valdo, parcial do VAV, né? Aqui a gente trata de um pecado voluntário que há nos homens. Os homens têm essa inclinação de tratar, né, e não dar o blisneder, não falar se o Eterno quiser. A gente tratou disso semana passada, ontem, e hoje a gente retrata mais uma vez. Toda petição, tudo que você combinar, você tem que dizer se o Eterno determinar ou desejar, se Ele permitir. Porque se você tratar e não fizer, você já tem uma dívida com aquela palavra, com aquela pessoa, tá? E você vai ter que restituir mais um quinto daquilo que você tratou. Incrível. Então, às vezes a pessoa passa por provas e lutas e não consegue entender, né, irmão Val? Aí acusa o macumbeiro, não, acho que fizeram macumba para mim. Acusa a vizinha, acho que a vizinha me olhou com o olho grande, né? Aí começa a acusar todos, mas na verdade o mal está contido na própria pessoa, né? E o Eterno essa noite quer que nós se consertamos dos pecados voluntários, que somos nós mesmos que carregamos a bagagem do medo, a bagagem da ira, do ódio, a bagagem da ignorância, a bagagem da falta de entendimento. Isso faz o pecado voluntário, tá bom? Então, o pecado voluntário é causado com a restituição de um carneiro, tá, irmã Tânia, aqui no 6. Não pode ter defeito, tá bom? Conforme a tua estimação, para expiação da culpa. Por que o carneiro não pode haver defeito? Porque o Eterno não vai permitir que nós sejamos perdoadas se a gente está voltando a Ele, mas ainda continuando, né, irmão Valdo, a praticar a falta do blisneder, né? A falta de tratar e não cumprir, né? A falta de roubar, violar, bater na pessoa, porque bater não é só na forma física, irmã Tânia. Bater com palavras, com gestos. Bater é uma forma de você ignorar a realidade. Muitas pessoas fazem isso conosco, né, irmão Valdo? Batem na nossa energia de respeito, de emoções, faz pouco caso, né? Então, essas energias, irmã Tânia, é uma forma de culpa que essa pessoa traz para o próximo. Então, essa noite, o Eterno corrige essa manifestação da alma se inclinar para esse mal, né? Ter ira, ter ódio, tratar, não cumprir, não ter força de vontade para crescer, para orar, para vivenciar a verdade, prefere fazer uma imagem de fundição para não aderir à realidade do Altíssimo, né? O que o fraco faz em relação a esse pecado? Um exemplo, né? Ele bebe cachaça, né? Então, eu bebendo cachaça, eu vou evitar de encontrar essa realidade do Altíssimo, que está diante dos meus olhos. Eu vou fumar cocaína, fumar maconha, né? Porque assim eu não consigo sentir essa realidade que está sendo cobrada a mim. Porque está sendo cobrado, mas será que é o diabo? Eu sou santo, né, irmão Val? Eu acho que foi macumba que fizeram para mim, né? Minha vida está toda amarrada, então a culpa é de alguém, menos minha, né, irmão Valdo? Eu vou fumar, eu vou beber, vou comprar uma cachaça ali,
vou comprar um Campari, ou lá o que for, vou beber para esquecer isso. Eu não quero enxergar a minha realidade. Não é isso, irmão Walter? Então, nós não podemos, irmã Tânia, se inclinar assim. Uma alma, um carneiro com defeito? Não, com defeito eu não vou aceitar o seu pedido de perdão. Você quer se aliviar, mas você está errando. Mude o seu comportamento. E assim, o Eterno vai causar o perdão sobre ti. Você vai ter o 8º dia, o PET, valor numérico 80, né? P de Paulínia, né? Então você vai encontrar o PET, né? Ou o FET, né? Então a gente vai ter o PET, que é o perdão do Altíssimo, valor numérico 80, a letra P de Paulínia, tá? A gente vai ter esse valor numérico 80, muito acima dos olhos, né? Significa a nossa testa, o nosso cérebro, a letra P, incrível em hebraico. E aí a sua mente, a sua cabeça vai estar energizada em santificação. Nós tratamos isso há 3 paraxás atrás, né? Muito bem. Então, irmã Tânia, aqui está dizendo que no 7, o sacerdote fará expiação por ela diante do Eterno. Ué, mas eu pensei que era o rei, né? Eu pensei que era um vereador. Eu pensei que era o presidente da associação de bairros. Eu pensei que era Luciano Huck que ia fazer expiação, irmão Walter. Olha, eu pensei que era, sabe quem? O jogo do Flamengo. Será que o jogo do Flamengo vai fazer expiação por mim? Não vai fazer não, irmã Tânia. É o sacerdote, a sacerdotisa que há em você. Quer mudança? Ah, tá ruim, tá difícil, eu não sei. A sua sacerdotisa deve acordar cedo e se inclinar à oração. Manhã, depois do almoço, e à noite, essa hora também, antes de dormir. Se você fizer isso durante 1 ano, toda a sua vida vai mudar para melhor, né, irmão Walter? Porque a energia do PET ao contrário, né, esses 80, vai ser varrido, essa cobrança terrível, né? Escassez, miséria, né? São espíritos terríveis, né, irmão Walter? São energias de falta de tudo, brigas, intrigas, doenças, dores, né? Desavença com vizinhos. Toda essa energia vai ser dissipada rápido, você nem vai perceber, porque você fez a expiação de carneiro pela culpa, tá bom? E a culpa, ela está agregada na alma da própria pessoa. Muito bem, será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Baruch Rabá, Baruch Hashem, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E agora a gente vai falar da lei do Olá, tá bom? Versículo 8, preste atenção. A todos diz aqui: falou mais Yahweh a Moshe Lemor. Em português, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, aqui dá início a porção, tá? Tsav, né? Dá ordem é Tsav. Dá ordem a Harã, seus filhos, dizendo, esta é a Torá de holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Até aqui. Gente, aqui é o que nós tratamos ontem, né? A Torá, ela é estudada, irmã Tânia, no pôr do sol. Quando a gente tem a nossa labuta, um trabalho, né? Para colocar o nosso pão à mesa, as nossas atividades sociais, a gente tem aí de 6 da manhã às 5 da tarde. Mas, à noite, assim que o pôr do sol vier, a gente tem a incumbência de trazer a Tsav. Então, lá em Canaã, em Israel, todo o povo judeu ora à noite em família na mesa. Ninguém fica na novela ou no Jornal Nacional olhando para a cara de William Bonner. Mas, não que eles sejam deselegantes, são elegantes. Mas essa não é a proposta. A tzav nossa é estudar a Torá. Pelo menos 1 hora na noite, né? Aqui pede-se a noite toda, né, irmão Walter? Mas se você puder fazer pelo menos 1 hora, depois o seu própria alma animal vai se inclinar a estudar há mais tempo, né? Eu sempre fiz isso, e é bom, né?
Esse holocausto ele será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. É uma consequência também da questão de relacionamentos, tá? O maior e o melhor, ou melhor, o altar principal da casa é a cama, tá bom? Então a cama é o altar do Altíssimo, é o altar principal da cama, tá bom? E esse olá, essa elevação, deve ocorrer a noite toda, tá bom? E esse altar arderá nele, não pode configurar com outros altares, tá bom? O segundo altar nosso é a mesa, nós tratamos isso ontem aqui, tá? Está no canal do YouTube, a paraxá de ontem, YouTube, o canal é Parush, P-A-R-U-S-H, Parush, Cláudio Beit Levi, tá bom? B-E-I-T mudo, L-E-V-Y, Parush Cláudio Beit Levi. A porção de ontem, que a paraxá chamou, Vaikra, está no YouTube. Não foi postado no Facebook, tá bom? Para você que quer acompanhar as nossas porções. Muito bem, então, olá, o que é olá? Olá, irmã Tânia, é a configuração de elevação espiritual, tá bom? E isso é dado através do leito. No leito, a elevação espiritual. Não só para dormir, mas para estudar. Não só para estudar, mas para amar. Não só para amar, mas para configurar a configuração da alma animal. A nossa alma animal, ela descansa, irmã Tânia, 12 horas. Incrível, né? Ao contrário do que muitos pensam, irmã Tânia. Ontem a irmã não esteve aqui, mas foi tratado isso. Quando nós adormecemos, a nossa alma sai do corpo para que ela se autocalibre. Porque o nosso corpo não suporta a luz com intensidade, entende? Por que nós estamos quentes aqui, né? Porque nós somos uma energia dentro do corpo de carne. O corpo de carne precisa restaurar, restabelecer. Então a alma nossa, quando a gente dorme, sai do corpo para ela se autocalibrar e o corpo regenerar a energia terrena, né? Por isso o leito na forma horizontal. Observe-se que quando a gente levanta, nós não levantamos com o mesmo rosto. Levanta, irmão Valdo? Não, a gente levanta amarrotada, né? Com um certo odor na boca, no corpo, espreguiçando, com o olho sujo, a boca suja, nariz sujo, ouvido sujo. Por quê? Porque a gente tem uma mini morte. A alma animal nossa tem uma mini morte. E por isso a gente acorda como impura. E a gente faz o quê? A gente faz a tefilá. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste tomar um banho ou lavar as mãos e os pés. Então a gente toma-se um banho para depois fazer a oração da manhã e depois nós irmos para a labuta. Então a nossa alma, ela se autocalibra e ela faz descansar o corpo em 12 horas, ou menos, né? A salvação nossa é 8 horas de sono, né? Então a gente entende-se que essa elevação espiritual, ela é provocada através desse mecanismo, irmã Tânia. Não existe, irmão Valdo, a formalização de a gente ficar acordado para sempre. Tem como, irmão Valdo? Nós não vamos suportar, porque o corpo nosso não foi programado para estar numa estática, tá? Numa inércia de luz. Precisamos de ter essa noite, precisamos de trevas. As trevas não é uma configuração de mal, ao contrário do que as religiões pregam, né? Eles falam que o que é escuro é do diabo, não é assim, irmão Valdo? Tudo que é preto aqui, esse aqui está preto, é do diabo. A noite, é do diabo, é mal, é uma coisa terrível. Olha, os negros são do diabo, hein? É filho da serpente, porque é preto. Então a ignorância causa isso,
né? Aí eu pergunto, já que tudo que é preto do diabo, por que você pisca o olho, né? Porque se você piscar o olho, torna-se escuro, né? Por que você dorme? Então você tem que ficar com o olho aceso para sempre, né, irmão Val? Quando escurecer aqui no Brasil, você pega uma bicicleta e corre para o Japão, porque lá está sol, porque aqui está escuro, né? Então é muita ignorância, irmão Valdo. É ignorância atrás de ignorância. E não é nada disso. As trevas é um benefício que o Eterno causa em todas as plantas, animais, no corpo humano, para a regeneração das células nossas. Nós se regeneramos, né? A gente tem um esfoliamento natural, sim, mas a gente se regenera, tá bom? E depois a gente vai se regenerar quando a gente sair desse corpo, tá bom? Então a elevação espiritual, a irmã Tânia tem as configurações da cama para dormir, para se regenerar, para ter relacionamento de elevação espiritual com sua esposa ou esposo, para estudar a Torá, tá bom? É um mandamento do Altíssimo, está aqui em Levítico 9, né? Versículo 6, 8, 9 e 10, ao vivo aqui, explicando como é a elevação espiritual nossa. A elevação espiritual nossa não é com maconha, não é com cocaína, cachaça, bebida quente, cerveja, nudez, né, irmão Valdo? Como o pessoal faz das nações, nem ídolos, cuscuz, nada disso eleva a pessoa, tá? Não adianta eu tomar remédio, anabolizante, naftalina, essas drogas para se elevar, porque não adianta. Ah, não, vou tomar uma pílula azul para eu se elevar. Não adianta, que não vai se elevar. A elevação do Altíssimo é através dessas 4 ferramentas: o dormir para regenerar, o amar para regenerar, o estudar a Torá para regenerar, e também a questão do processo jurídico do Altíssimo na elevação espiritual, tá bom? A elevação espiritual, ela é nesses planos do Altíssimo, tá? Não há como ter um outro mecanismo. As nações buscam esses feitiços, a Torá diz que é feitiços, né? Você fumar, beber, usar pornografia, usar fofoca, usar deuses, ídolos, usar feitiçaria, não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Eu aprendi o hebraico sem gastar R$1. Por quê? Porque eu quero. E não aprendi muito, tem que aprender mais, né? Eu agora vou se inclinar no árabe, na língua árabe. Mas como? Tem no YouTube de graça. Você não aprende porque você que não quer, não é isso, irmão Paulo? Quando a pessoa quer, ela se transforma, né? Em 2011, eu tinha medo de subir no altar. Quando eu subia para cantar, as meninas, as mulheres missionárias, diaconisa, baixava a cabeça e ria. E ela, ele vai subir, ele vai subir. Irmã de Elisete, irmã de Gina, olha lá, é esposo de Tânia. Ah, como é que ele está indo? Ele está indo. Então, eu aprendi a pregar, aprendi o hebraico, vou aprender o árabe, porque eu quero, né? Se eu quiser aprender a fazer bolo, eu vou estudar para mim fazer bolo para vender, igual a Tânia está aprendendo, né? Então, tudo é querer. Se a pessoa não querer se evoluir, não vai adiantar nada, né, irmão Valdo? Você não se esforça. Tem que se esforçar para você se elevar, tá? Então, isso não é estático. Elevação espiritual é para sempre, tá? Não pensa você que Moisés não está se evoluindo, porque está, tá bom? Moisés, Elias, porque muitos têm essa coisa, não, ele vai chegar no eterno, já chegou, não chegou no eterno. As almas estão se evoluindo aí para cima, para chegar ao eterno. Isso leva séculos, irmã Tânia. O eterno é grande, não é assim não, no oba-oba não, como as pessoas pensam, né? Que é só bater nas costas. E aí, eterno, tudo bem?
Beleza? E não é assim, tá bom? Elevação espiritual leva-se tempo. Versículo 10. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Observe que nossas vestes não pode sair. A minha fala aqui, irmã Tânia, é uma veste. Ela não pode sair da configuração santa aqui, tá bom? Kadosh. Ela tem que estar o linho, o cinto, todo o processo é voltado à linguagem do Altíssimo. Não pode haver fermento, né, irmão Waldo? Entendido? O fogo, número 11, depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha pela cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Muito bem, então a cinza é colocado fora do altar, né? A cinza ela não pode ser aplicável e deixar no altar, mas ela tem que estar fora da realidade, no pátio externo da nossa consciência, tá bom? Então, todo o processo jurídico aqui de santificação a gente absorve, mas as cinzas a gente até propaga lá fora, tá bom? Como a gente tem feito aqui, né? Eu falo um pouco da Torá, mas o conteúdo mesmo forte é retido aqui para nós, não pode ser colocado às nações de forma explícita, apenas as cinzas, para que eles possam se purificar com as cinzas, né, irmão Waldo? Como o próprio Yeshua fez. O fogo nunca mais vai se apagar, tá, irmã Tânia? Todo fogo do altar ele não pode se apagar, tá? A nossa relatividade com o Altíssimo, ela é contínua. Não pode ter preguiça para orar, não pode ter preguiça para fazer o serviço. O fogo tem que estar com a chama acesa, noite e dia e noite. Amém? Amém. Agora nós vamos falar da lei da oferta de alimentos. A gente falou ontem, né? Da oferta de alimentos. Eu vou falar aqui pouca coisa, porque a gente já tratou dessa configuração ontem. Versículo 14 que diz: esta é a Torá da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Eterno diante do altar. Bom, a nossa incumbência é a alimentação, irmã Tânia, do altar do Altíssimo, tá bom? Então, se a gente se alimentar com um altar que não é do Altíssimo, nós corremos riscos, né, irmão Waldo? A alimentação do povo do Eterno é em relatividade e se manjar ao altar do Criador, tá bom? Ofertas da congregação dos sacerdotes, 19, capítulo 6, 19, que diz: falou mais o Eterno a Moshe, lemor, esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Eterno, no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de mefá de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa vasilha de barro será misturado com azeite, cozida trarás. Os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Eterno. Também o sacerdote que de entre os filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Criador. Assim toda oferta de sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então a gente entende-se que toda a oferta de consagração aos sacerdotes, ela tem que estar em comunhão com o Altíssimo, numa vasilha de barro, tá? Em algo que é natural, é algo que é orgânico, tá bom? Não é nada fora da realidade da natureza humana e principalmente do Altíssimo, tá bom? Agora nós vamos falar da lei da expiação do pecado, no 24, que diz: falou mais o Eterno a Moisés, lemor, fala a Arão, seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado.
perante o Eterno, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá, no lugar kadosh se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será kadosh. Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á com água. Todo homem entre os sacerdotes comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. No fogo será queimado. Então, a expiação pelo pecado é entender que toda parte que a gente se enalteceu e cresceu e não pecou mais, não pode ser aderido mais uma vez. A gente precisa se evoluir e não pecar mais, né? Porque o pecado, ele corrói, irmã Tânia, a alma da pessoa. Ou seja, há um ferimento ali, né? Há um corte, você não vê, mas só sente. E essa pessoa vai se desfalecendo, né? Meate, pouco aos poucos, vai se desfalecendo, porque o pecado, ele causa esse dano na estrutura da alma da pessoa, tá? Gente, quando ocorre no físico, é porque, irmão Valdo, a situação já está muito feia, tá? Quando a vida no físico está tudo esquisito, é porque o negócio está feio no plano espiritual, tá? Então, essa lei do pecado que está tratando aqui, gente, é extremamente fortíssima. Esse vaso, ele tem que ser quebrado, tá? O vaso de barro com a expiação do pecado. E se for feito num vaso de cobre, ele vai ter que ser lavado com água, tá? Se for um vaso de cobre. A linguagem, gente, da Torá naquela época é a mesma de hoje. Vaso de barro, vaso de cobre. Aí a gente entende uma panela, né, irmão Val? Mas na realidade são configurações de pessoas, irmã Tânia. O vaso de barro são pessoas que têm o homozigoto, tem um gênese que a fita do RNA dele puxou o pai, puxou a mãe. É uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem um gênero eficaz, tá bom? E já o homozigoto, que é a parte de um tipo de DNA que não configura aquilo que puxou dos pais, já é como se fosse um vaso de cobre, porque ele não configura, irmão Valdo, a lavagem, a água do Eterno, né? Ele não configura, então lava-se com água e mantém-se o cobre ali. Por exemplo, famílias que você vê, né? São casados e contém filhas ou filhos. Então os filhos, eles nascem normais, meninas, crescem com uma desenvoltura boa, sã, são meninas jovens, normais, se tornam moças, não é isso, irmão Val? Elas se tornam mulheres, casam, têm uma vida plena, totalmente feminina. Assim o homem também, né? Eles crescem, o menino tem toda a desenvoltura de rapazinho, rapazola, e depois homem, casa-se, se torna um homem viril, né? Normal. E há famílias que, o que acontece, irmão Valdo? Nasce com defeitos, né? Puxa, meu filho é gay, né? Minha filha é sapatão. Nossa, mas puxou quem, gente? Como entender isso, né? Então existe isso. Nós vamos fazer uma porção, uma paraxá, tratando dessa configuração. Então, nesse caso, é um vaso de cobre e vai ser lavado com água, né? Vai sair o que tem que sair e manterá o vaso de cobre. Ou seja, ela não muda, irmã Tânia. Não há mudança no DNA. Entende, irmã Tânia? Existem pessoas que nasceu com DNA trepado, tá? Não tem jeito. Às vezes, não é safadeza, não é espírito.
eles nasceram com o DNA trepado, gente. Entende? Nasceu com o DNA trepado. Você não pode punir essas pessoas por conta disso. Você não pode aderir uma justiça em algo que já foi criado assim, né? Ontem o Eterno falou aqui na boca de irmã Leda, né, sobre a questão da criação, desde o princípio, né? Então, observe que tem família que tem esse tipo de vaso, né? Vaso de cobre. Entendeu, irmã Tânia? Então, você não pode condená-los, porque foi os anjos caídos que provocaram isso na população, né? Eles coabitaram com as mulheres e nasceu pessoas assim, né? O inimigo sempre, irmã Tânia, trabalhou aqui na terra, tá bom? Para prejudicar os filhos de Adão, tá? Então, existem várias raças diferentes que a gente deve respeitar. Agora nós vamos para o capítulo 7, falando da expiação da culpa. Essa é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. Muito bem, aqui é o capítulo 7, a gente sabe que o 7 para o Altíssimo é algo de festa, é algo de Shabat, é finalização de um curso, né? É o início de uma nova etapa de um mundo, né? O número 7. E a expiação da culpa a gente já tratou aqui também esta noite, né? Nós já falamos sobre isso, que diz, versículo 2: no lugar onde degola o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar e em redor. Quando a gente se eleva, irmã Tânia, a gente passa a aderir à sabedoria e o entendimento. Por isso, você vai ter a ciência exata para não aplicar erros e imputar a culpa em alguém, entende? Porque a maioria das vezes ocorre a ignorância, o bloqueio energético que nós tratamos na consciência das pessoas, né? Então é necessário ter a elevação espiritual para nós não culparmos e imputar a culpa dos nossos medos e fragrâncias nos outros, tá bom? Número 3, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura. 4, também ambos os rins, a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redém sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Eterno. Expiação da culpa todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar Kadosh se comerá, coisa santíssima Raiz do capítulo: como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma Torá haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Então está aqui mais uma vez, né, a questão da elevação espiritual e a questão, irmã Tânia, da elevação da expiação do pecado. Quando a gente estuda, a gente passa a entender a sabedoria, o entendimento, e passa a não pecar mais. Por isso, receberemos aí o tratado da expiação da culpa. Agora nós vamos falar do sacrifício pela Shalom, que é o versículo 11. Esta é a Torá do sacrifício pacífico que oferecerá ao Altíssimo. Se oferecer por oferta de louvores com sacrifício de louvores, oferecerá bolos sem fermentos amassados com azeite, os coscorões sem fermento amassados com azeite. Os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. De toda oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Criador, que será do sacerdote, que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvor e da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Isso aqui é dado também, né, na festa de Pessá, né, quando a gente faz ali o assamento do cordeiro, tá?
Então, o sacrifício de Shalom é fundamental porque isso causa plenitude em nós. Nós devemos fazer essa congratulação, né? Congratular, ter essa oportunidade de ter esse sacrifício de Shalom. O Shalom é uma dádiva do Altíssimo, né? E as nossas almas precisam aplicar isso, né, no nosso cotidiano, na semana, no mês, tá? Agora nós vamos falar do versículo 22, que trata da gordura e do sangue, tá bom? Capítulo 7, versículo 22, que diz: Depois falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos dos hebreus, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se ofereceu o Eterno, oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Gente, aqui o Eterno proíbe a nossa, a gente ingerir, gente, a gordura, né? Porque a gordura, ela entope as veias. O Eterno permitiu que a gente use como repelente, como impermeabilizante, né? De filtro solar, como óleo, né? Para a praia e tal. Mas a alimentação, irmã Tânia, é proibido gordura, né? Bife com gordura, costela com gordura, né? Todo o processo de gordura, o Eterno proíbe nós comermos, tá bom? Será extirpado, ou seja, essa pessoa pode ter problemas cardíacos. Em relação ao sangue, é o DAG, né? A gente não pode comer o sangue porque a nefesh, como a gente sabe disso, a alma do animal está no sangue, irmã Tânia, tá? O nome do Altíssimo, irmã Tânia, está no DNA de todos os animais e do ser humano. Yud, Re, Vav, Re. É uma sequência do nome do Altíssimo. Yud 10, Re 5, Vav 6 e Re 5, tá bom? E então essa sequência, ela tem, irmão Valdo, o nome do Altíssimo no sangue. Então nós não podemos ingerir sangue, galinha molho pardo, churrasco mal passado, né? Bife mal passado, né? Trazer oferendas como os moabitas fazem, né? Bebe o sangue da galinha vivo lá, né? Bife de fígado mal passado também. Então, o que tem sangue não pode. Por quê? Se nós comermos, o Eterno vai extirpar essa alma. Essa alma, ela vai ser varrida da configuração do povo hebreu. Tá bom, gente? Agora nós vamos falar a porção do sacerdote do 28, tá? Que diz: Falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos dos hebreus, dizendo: Quem oferecer ao Eterno o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Eterno do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão ofertas queimadas ao Eterno. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Eterno. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada à direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Até aqui, porção do sacerdote. A coxa direita, irmã Eunice, do cordeiro, quando a gente mata, né? Lá no Paraná, tem alguns irmãos que têm um sítio lá. Eles moram lá, a comunidade tem vários carneiros. E eles matam, postam no YouTube a forma certa de matar o cordeiro para as festas. A coxa direita é dada para os sacerdotes. O peitoral do animal pode se comer também, irmão Valdo, tá bom? Então isso é a mecânica física nossa, a gente já sabe disso. Mas e no plano espiritual, irmã Tânia? Como poder explicar essa situação de que o peito do animal, da alma animal, é dado aos sacerdotes e a coxa direita também?
Como é tratado isso? Que, na realidade, nós devemos, irmã Tânia, causar isso na nossa alma animal. Uma mecânica plena da sabedoria e do entendimento, que significa o peitoral e também da tiferet. Essas três dádivas da árvore da vida. E a coxa da direita, que significa o quê? A sabedoria, o resto, que é a bondade e a vitória. Então, a coxa da direita do animal é a nossa dádiva que o Eterno nos concede. Ou seja, em outras palavras, né? O lado feminino da nossa alma animal é dado a nós, né? É dado ao sacerdote. O sacerdote tem o direito da alma animal do lado feminino para que ele receba essa bondade, né? Que no caso, nas nações eles falam graça, né? Mas não é bem graça. No caso é sabedoria, bondade e depois vem a vitória. Tá? Essas três qualidades do lado feminino do Altíssimo é natural para o pessoal sacerdotal, né? Sacerdote não é um homem que está aqui pregando. Sacerdote é a pessoa, irmã Eunice, que tem configuração com os mandamentos do Altíssimo. Então todo ser humano, irmã Tânia, é sacerdote quando pratica a Torá, quando se respeita, né, irmão Valdo, os mandamentos, tá? Quando a gente fala em sacerdote, a gente pensa em Moisés, a gente pensa em Yeshua, a gente pensa em Cláudio falando aqui, que está de frente, né? Mas não é bem isso. Ser sacerdote é você atender a configuração do lado masculino da árvore da vida. Assim, essa pessoa receberá a coxa da direita, receberá essa vitória, a bondade, porque a mulher, ela é, irmão Valdo, uma energia de configuração da árvore da vida, que o Eterno concedeu, né, a Adão, né? Assim também o homem, né? O entendimento, a força, poder e o esplendor. A mulher quer receber isso do homem, porque o Eterno deu isso na árvore da vida dela, né? Para completar a árvore da vida. Assim haverá a coluna do meio, que é a beleza, né? Quando você está calmo, em paz, tem essa equidade, a beleza. Essa energia vai descer até na árvore Yesod, né? No órgão genital, e depois vai descer aos pés. Ou seja, a energia de Keter, da cabeça, vai descer até a planta dos seus pés. Ou seja, o seu reino vai estar estabelecido. Então, às vezes, a nossa energia de luz, ela é bloqueável em uma dessas sefirás, porque a gente não está lendo essa porção que deve ser feita do sacrifício de Shalom e também da questão da porção dos sacerdotes. Todo sacerdote, toda sacerdotisa deve aplicar essa porção, gente, na nossa consciência, tá, irmã Tânia? Porção do sacerdote não é como as nações diz. Bota aqui no envelope, não é isso, irmão Val? Mas vem aqui, faz seu sacrifício. Aí o pessoal, na carência, quando você está carente, você come até barata, né, irmão Val? E a pessoa com fome, ela come um hambúrguer azedo ali e agradece e pula de alegria, porque está com fome, né? Mas essa noite o Eterno causa essa sessão solene aqui, porque aqui não tem lanchinho, iFood não. Aqui é banquete. Aqui o Eterno faz nós sentarmos à mesa, pegar a mão direita, a mão esquerda e no ritmo trazer o alimento à boca, passo a passo. 15 minutos depois vem a sobremesa. Então a sessão solene do Altíssimo causa essa nostalgia em nós, causa essa transformação do nosso ego, né? Torá, o pessoal de sinagoga, prega para limpar o ego nosso, não é para alimentar o ego, né?
no processo das nações, eles pregam para alisar o ego, né, e trazer sentimento e romantismo, não é isso? Né, irmão Val? Através de uma fala, através de música, aquele romantismo, não adianta que não vai ter mudança. A mudança é trazer a porção do sacerdócio, trazendo a luz e a correção adequada, irmã Tânia. Nós não vamos conseguir evoluir se nós dois não tivermos com esse Levítico 7 aqui magnífico. Tem que fazer esses sacrifícios, mudar o caráter, tirar o filme e botar um tikkun haklari na cozinha. Só não faz oração no banheiro. No banheiro é falta de respeito. Pode a pessoa até morrer, tá bom? Banheiro é um local que a presença divina não entra, tá bom? Não ore nua, não ore com a cabeça descoberta, sem o lenço, não fale o nome do Eterno dentro do banheiro, tá bom? Não pode levar a Bíblia para o banheiro, tá bom? Nem palavra do Altíssimo nenhuma. A gente avisa para o bem da pessoa, tá? Então a gente entende-se que a porção dos sacerdotes é a gente receber a bondade, a sabedoria e a vitória, que é o lado feminino do Altíssimo. Assim conseguiremos acender a nossa árvore da vida, irmã Tânia, para chegar na árvore do prazer, que é o nosso órgão, né? O nosso órgão genital é o capítulo 6 de Levítico, que é a questão da criação humana, né? Nós temos o órgão genital para evolução da nossa espécie. O Eterno pediu para a gente ter filhas e filhos, ok? E também para a gente dar oferta de bode também, né? A gente tem a possibilidade da oferta de bode, né? Quando a gente urina, quando a gente defeca, irmã Tânia, nós estamos fazendo a oferta de bode. Quando sai suor nos poros, você está dando a oferta de bode. É tudo que você comeu, o que não presta, o corpo vai expelir para fora. Quando você engravida, você está dando uma oferta de porção dos sacerdotes. Você cresce, você multiplica a sua existência. E depois da parte dos órgãos, vem a realização nos pés. Os pés é a última sefirá, que é o plano físico. Quando você ganha carro, casa, realiza sonho, termina a faculdade, consegue pagar uma dívida, a energia que nasceu aqui e passou por todas as sefirás e chegou nos pés. Quando não se chega, irmã Tânia, nos pés, é porque está bloqueado. Não é, irmão Valdo? Alguma coisa essa pessoa não está dando a expiação, ou alguma coisa está aborrecendo o Altíssimo para estar em bloqueio. Então, essa noite o Eterno nos convida a mudar o nosso midot, o nosso caráter de enxergar a nossa árvore da vida, irmã Tânia. A árvore da vida nossa só é acendida com obediência à Torá, os 10 mandamentos, os estatutos e as 613 instruções. Se a pessoa não fizer isso, o bloqueio continua. O filho continua em Bangu, a filha na prostituição nos Cavaleiros ou onde estiver, o pai fica doente, a mãe também, miséria dentro de casa, briga, confusão, ora não resolve nada, doenças, falta de tudo. Por quê? Porque a árvore da vida dessa pessoa está bloqueada, ela não dá os sacrifícios conforme deveria dar, tá bom? Então o Eterno pede essa noite que nós se consagremos ao Altíssimo, porque não podemos servir o Altíssimo por sentimentos. Não adianta eu querer sentir afeto. Afeto todo mundo sente, né, irmão?
Ah, eu sou do Eterno, eu estou sentindo, eu amo, né? Eu amo Yeshua, eu amo Jesus. Não adianta você amar. Amar é praticar a Torá. Se você não praticar as leis, você não será escolhido do Altíssimo. A sua vida vai ficar bloqueada. Você vai fazer a prova da Petrobras, da prefeitura, não vai passar. Você vai orar, a filha continuará na prostituição com o espírito de Jezabel. Né? O filho em Bangu 8, sofrendo, comendo comida azeda, né? Urinada, que os policiais urinam na quentinha e depois mistura e dá para eles comer. Né? E isso é vida? Isso não é salvação. Salvação do Eterno é você obedecer às leis do Altíssimo. Quando você obedece, há uma mudança energética. Esses bloqueios é varrido da consciência e do estado da pessoa. Agora nós vamos para o capítulo 8, que trata da consagração do sacerdote Arão e também das suas filiações, que diz: falou mais o Eterno a Moisés, dizendo: toma Arão, seus filhos com ele, as vestes com azeite de unção, como também um novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros, os 6 dos pães sem fermento. 3. Reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Eterno lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Até aqui. A nossa reunião, a nossa relatividade com o Altíssimo é quando, irmã Tânia, a irmã Eunice disse ontem aqui: temos que orar em união, em conjunto, em comum acordo. Não só a congregação, mas quem vive contigo. Por quê? Porque assim o Eterno vai causar o acendimento das chamas, né, irmã Eunice? Porque se você não orar, não terá resposta. Aqui Moisés convocou toda a congregação à porta. E qual é a porta da nossa congregação, irmã Tânia? Ontem nós falamos aqui, os olhares, o ouvido, o nariz, a boca, o sentido da vida. Quando você usa essas 5 portas da nossa alma, a gente reúne toda a congregação, que é o seu corpo, todas as suas criações, ao Altíssimo. Não teremos como escapar da ira do Altíssimo, como está escrito no Salmo 16, né, no Terrelim. Não tem como escapar se você e eu, todos nós, não se desdobrarmos a estar à porta da tenda da congregação, tá bom? Deixa-me ver aqui. 5. Então diz Moisés à congregação: isto é o que o Eterno ordenou que se fizesse. Olha o 6, ó. Moisés fez chegar Arão e seus filhos, os lavou com água. Então nós temos que fazer um mikvê, irmã Tânia. Todos nós temos que fazer. Nós vamos marcar, não agora mais à frente, para a gente estar na cachoeira, lá depois da Cadivaldo, para a gente fazer um mikvê lá. Vai ser muito bom. A gente vai levar as vestes brancas, né? Eu vou com essa roupa aqui para entrar na água, depois entra numa casa lá e troca a roupa. Mas o mikvê tem que ser feito, tá? Até hoje a irmã Tânia não fez o mikvê. E nós aqui temos que fazer o mikvê da Torá. Não é o batismo do cristianismo, tá? Aquilo não valeu, porque quando tem mentira, não é o Eterno, tá bom? O que vale é a verdade, tá? Qualquer fragmento de irmã Tânia de mentira, o Eterno não está presente, filha. Não adianta, tá bom? O mikvê nosso tem que ser feito. Eu fui convidado agora para fazer lá em cima, perto de Sodrelândia, de algumas pessoas lá em cima, tá? Pessoas de Cabo Frio, de Saquarema, de Minas, que estão morando lá, ou que querem ir lá para que eu faça na cachoeira, as mulheres lá e alguns homens, que a irmã Priscila me comentou, né? Eu não fui ainda porque eu não tive tempo, mas já tem 1 mês e pouco que ela me pediu isso, para ir lá fazer um mikvê das pessoas que saíram da igreja adventista e tal, que vão para lá, então eles querem fazer um mikvê. Então aqui começa-se a mudança com a água.
Se você não puder fazer na cachoeira ou na praia, faça no chuveiro. Você vai tomar um banho normal e depois você vai tomar um banho, e antes de você tomar esse segundo banho, você sai do banheiro e faz a oração fora do banheiro. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com o teu mandamento e nos ordenaste tomar o banho de mikveh. E aí você entra e toma seu banho. Quando sair, tem outras orações que vai ser feita para a purificação. Porque para entrar na congregação do Altíssimo, irmã Tânia, tem que estar pura, tá? Senão a pessoa, irmã Eunice, não consegue nem aderir à Torá. Não consegue, porque ela não tomou banho, né? Moshe disse aqui no 6, Moisés fez chegar Harã e a seus filhos e os lavou com água, tá? Então o 6 é uma criação do homem. Aqui, Tânia, está dizendo que no sexto dia da criação nós temos que se lavar com água para receber o Shabat, para receber a configuração da Torá. Olha o 7 aqui, ó. E vestiu-lhe a túnica, cingiu com o cinto e o pôs sobre ele um manto. Também pôs sobre ele a estola e cingiu com o cinto de obra esmerada de estola e o apertou com ele. Então as vestes sacerdotais no Shabat tem que estar conosco, irmã Tânia. Olha o 8, a raiz do capítulo. Depois pôs-lhes no peitoral, pondo no peitoral Urim e Tumim. Pôs a mitra sobre a sua cabeça e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Eterno ordenara a Moshe. Então, no 9º dia, é colocada a lâmina de santidade, né? A túnica, ou melhor, a mitra, né? Conforme eu estou usando uma aqui, só falta a lâmina de santidade e a tiara, que faltou aqui. É necessário a gente aplicar isso, tá? No plano físico, mas no plano espiritual também, né? É em primícias isso, de que além do eterno não há uma outra possibilidade, irmã Tânia. Então a mitra, ela identifica-se que na nossa mente tem que estar sempre a convocação do Altíssimo, tá bom? E com a lâmina de santidade de ouro. E aqui a gente vai fechando agora essa porção essa noite, são 7h30, com o versículo 36 que diz: Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno ordenara pela mão do sumo sacerdote, que é Moshe. Ok, muito bem. Eu quero desde já agradecer a presença de todos vocês. É uma porção maravilhosa, tá? Ela é extensa, eu falei muito pouco, mas o pouco que a gente foi falado aqui, tenho certeza de que vocês se alimentaram da palavra, tá? A gente vai fazer o Kiddush de Shabat, né, irmã Nilce? Ah, tá. Mas ainda assim... Tá bom. Mas a gente vai fazer o Kiddush de Shabat com o mousse que tem aqui, tá bom? E o vinho que tem, a gente faz com o vinho e o mousse do Shabat. É válido também, tá bom? O que importa é fazer, porque o povo de Israel, quando estava na Babilônia, irmão Valdo, fazia até com água, tá? Fazia com água, e já teve momentos que Davi, com os seus soldados, fez com barro, incrível, fez a lama e fez barro, estava em momento de guerra e orou ao Altíssimo como aquilo fosse pão, incrível. Davi fez isso, os guardas também. Então há momentos que a gente está em guerras, né, espirituais, a gente não vê, só sente. São guerras que a gente entra, né, irmão Val? E não é por isso que a gente vai deixar de estar alegre, né? Eu estou muito alegre esta noite, porque essa porção ela é divina, ela limpa mesmo, ela purifica a nossa consciência, e vamos fazer o Kiddush de Shabat com um mousse delicioso, um vinho espetacular que está aqui, e semana que vem teremos sim, eu acredito que o Eterno vai nos causar a alegria de
acertar o forno, né, dos fogões que precisa acertar para a gente ter o pão, o ralá da Torá. Tá bom? Muito bem, que diz aqui, o Eterno é o nosso pastor e por isso nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura a nossa alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença dos meus inimigos, unge-os com óleo em minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias de nossa existência, e por todo sempre habitaremos aqui na casa do Altíssimo. Se apartares do Shabat o teu pé e não prosseguires as tuas empresas no meu Kadosh dia, e se ao Shabat chamares de leitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se honrares não chegando aos teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Yahweh. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança do teu pai Jacob, porque a boca do Eterno falou. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus, para sempre, de quem em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e santificou, com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste os teus mandamentos, ordenaste sentar na sucá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste os teus mandamentos, ordenaste sobre lavar das mãos. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz a sede de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Gente, obrigado pela presença de todos vocês, o irmão Valdo, a irmã Tânia. Obrigado por ter estado aqui conosco. A irmã Leda Eunice. Por gentileza, todos lavando as mãos na pia ali, e pode se assentar para receber o Kiddush de Shabat. O Shabat de ontem foi um Shabat maravilhoso, que o Eterno abençoe todos nós. Terminado o culto ao Todo-Poderoso. Shalom!